Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a fé. Você sabia que a fé é o poder de Deus dentro da gente, dentro de você, dentro de mim? Você sabia que a fé é a luz de Deus dentro de você, que emana dentro de você, quer dizer, se é que você realmente vive pela fé, se realmente você é de Deus. Porque quem é de Deus tem essa luz, a luz da fé. Você sabe que muitas pessoas dizem assim, não, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho a minha fé em Jesus, Deus sabe, conhece o meu coração, eu creio em Deus, eu sou fiel a Deus e tal, e tal, e tal, e tal. Muito bem. Eu queria que você, minha amiga e meu amigo, entendesse uma coisa. A fé não tem a ver, não tem nada a ver com sentimento. Ela tem a ver com atitude, com ação. Fé é ação. E, por exemplo, apenas a título de exemplo, quando uma pessoa paga o dízimo, dá as suas ofertas, ela crê em Deus? Você diz sim, claro. Ninguém é capaz de ser dizimista e ofertante sem crer em Deus. Não é? Como é que uma pessoa vai tirar a 10ª parte do seu salário, colocar no altar, se ela não crê que o altar representa Deus? Se ela não crê que Deus está ali. Então, o que faz ela ser fiel nos dízimos e nas ofertas é a crença dela. É a crença, é a fé dela. Agora, por outro lado, eu pergunto, quem é que dá essa fé? Quem é que oferece essa fé para a pessoa ser fiel nos dízimos e nas ofertas? É o Espírito Santo. Você sabe que a fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. E se alguém quer agradar a Deus, tem que usar a fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Disse o Senhor, meu justo viverá pela fé. Então, eu pergunto, uma pessoa que não é fiel no dízimo, que não é fiel nos dízimos, crê em Deus? Bem, bicho, depende, porque eu creio em Deus e não sou dizimista. Mentira. Você está enganando a si mesmo, a si mesmo. Porque se você é uma pessoa que crê em Deus, mas não crê na palavra dele, então que crença é essa? É uma crença fajuta. É uma enganação. Você não me leve a mal, não. Você não fique triste comigo por eu ser tão incisivo nessa colocação. É porque eu não aceito mais ou menos, ou é ou não é. Então eu não posso ter no meu discurso uma palavra de mais ou menos, ou é ou não é. Quando a pessoa não crê, ela não é dizimista, assim como os incrédulos. Os incrédulos, além de não serem dizimistas, eles ainda ridicularizam os que são, não é verdade? Por quê? Porque são incrédulos. Qual é a característica dos incrédulos? É que eles não creem em Deus, não creem na pessoa do Senhor Jesus, na ação do Espírito Santo. Eles não têm a fé que Deus deu a mim, deu a você. Então, por isso eles não creem. E porque eles não creem, eles não são dizimistas, nem ofertantes. Então, o que eu quero chegar à conclusão para você, minha amiga, é o seguinte: se você diz que crê em Deus, mas não é dizimista, então fica claro e evidente que você não é. Você não crê. Você não é cristã. Você não segue as promessas, as palavras, a lei, as palavras, mandamentos do Senhor. Essa é a realidade.
E se você não segue, sem essa de você dizer, ah, não, mas eu sigo na minha igreja. Sim, você segue na sua igreja, você segue a sua igreja, a sua denominação, mas você não segue Jesus. Porque se você não é capaz de dar a 10ª parte do seu salário para a obra dele, como é que você vai dar a sua vida para ele? Como? Como é possível uma pessoa negar os 10%, que são os seus dízimos, e dar ao mesmo tempo os seus 100% da sua vida no altar? É impossível. É simplesmente impossível. Então nós verificamos que a fé envolve muito mais do que, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Não, vai muito além, minha amiga, meu amigo. Vou falar para você algo que você talvez não saiba. Você sabe que o coração de Josafá tornou-se ousado, corajoso, para seguir a palavra de Deus. Josafá foi um dos poucos reis de Judá fiel a Deus, correto, que andava de acordo com a palavra de Deus, tanto que ele removeu os ídolos que haviam em Judá. Então, Deus, obviamente, quando Josafá enfrentou seus problemas, quando ele foi cercado pelos inimigos moabitas, amonitas, etc., Josafá se viu apertado. Então, por conta daquela fé que ele tinha, por conta da sua comunhão com Deus, Josafá se pôs a buscar o Senhor. Ele teve medo, mas imediatamente, movido pelo medo, movido pelas circunstâncias, não pelo medo, mas movido pelas circunstâncias, ele buscou o Senhor. Ora, eu pergunto, quem deu a Josafá um coração ousado? Quem deu a fé para o rei Josafá buscar a Deus? Quem deu a fé? Foi o próprio Deus. Então, nós chegamos à conclusão que se uma pessoa diz que tem fé, porque quem tem fé tem a luz de Deus, tem o Espírito de Deus, né? Porque a fé é um dom do Espírito Santo. A pessoa tem a fé, só que ela não pratica essa fé, então essa fé que ela tem é inútil. Ela simplesmente é uma religiosa. Mas a fé sobrenatural, a fé que envolve coragem, atitude, ação, a fé que envolve a entrega da vida no altar e permanência da vida no altar, essa fé, minha amiga, meu amigo, são poucos os que têm. E eu não estou falando isso para criticá-lo, não, nem criticá-la, minha amiga, meu amigo. Eu estou falando isso para despertar em você a realidade da fé, porque você diz que tem fé. Você diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu já fui batizado nas águas. Tudo bem, você já fez tudo isso. Mas como é que está a sua vida? Minha vida, bispo, olha, é um desespero. Eu tenho problema na minha família, com os meus filhos, com os meus pais. Eu tenho problema com meu marido, com a minha mulher. Eu tenho problema econômico. Eu moro mal, eu como mal, eu vivo mal, eu durmo mal. A minha vida não tem nada que agrade. Mas eu sou fiel a Deus. Ora, bolas, peraí, não combina. Não combina. Como que uma pessoa crê num Deus tão grande e viva uma vida tão mesquinha, tão pequenina, tão miserável? Isso se dá porque aquela pessoa ou essa pessoa não assume a sua fé de fato e de verdade. Ela finge que crê em Deus. E, obviamente, Deus fica apático a ela. Por quê? Porque não há correspondência.
O que nos une a Deus é a fé. O que une você a Deus é a sua fé. Nada mais do que a sua fé. Não é a igreja que une você a Deus. Não é o pastor, não é o bispo, não é ninguém. Não é a Bíblia que une você a Deus. É a sua fé, a minha fé que me une a Deus, que faz me comunicar com Deus. É o canal de comunicação entre nós, quer dizer, entre o ser humano e Deus, entre a criatura e o Criador. Então, essa fé que Deus colocou aí dentro de você existe, só que ela não é praticada, só que ela não é exercitada, ela não é acionada. Por conta disso, essa fé fica inutilizada dentro de você. Você sabe que Jesus disse: aquele que ouve e pratica a minha palavra, quer dizer, aquele que a fé vem pelo ouvir. A pessoa ouve a palavra de Deus, tem fé. Se ela pratica, ela é comparada à pessoa que edificou a casa sobre a rocha. Aquela que ouve, mas não pratica, é comparada à pessoa que edificou a sua casa sobre a areia. Então, amiga e amigo, você tem que considerar bem a sua fé. Porque todos os dias, todos nós somos visitados por notícias ruins. É ou não é? Sempre há um acontecimento ruim, alguma coisa, que faz-nos, e naquele momento, naquele estado da notícia, faz o coração bater, acelerar, que foi o caso do rei Josafá. O coração dele acelerou quando soube que os inimigos vinham contra ele. Ele teve medo. Mas o que ele fez? Ele apelou para a sua fé. Ele apelou para a sua fé. Ele buscou o Senhor e convocou todo o seu povo para fazer jejum também e buscar o Senhor. Ora, todo o povo, junto com Josafá, era um único povo que, obviamente, eles se voltaram para Deus. E Deus respondeu. Agora eu pergunto, você é de Deus. Você é de Deus. Mas na hora da rebordosa, na hora que vem os problemas, que vem as tempestades, na hora que vem as tribulações, as notícias más, na hora que você recebe uma notícia catastrófica, como é que você reage? Você é invadida pelo medo. O que acontece? E depois do medo? Você fica desesperado. Então esse desespero se dá porque a sua fé está em baixa. Ela existe, mas foi por conta da sua não prática, por conta dela não ter sido exercitada. Então a sua fé fica inutilizada, ela fica, como eu diria, ela fica acanhada. E as dúvidas, obviamente, encobrem essa fé. E você fica perdida e perdido. E você vem vivendo anos a fio nessa situação. Por quê? Porque você não tem praticado a fé. Você pensa que fé é ir na igreja. Você pensa que fé é simplesmente você tirar o domingo para ir na igreja, ou na quarta-feira. Você pensa que fé é ler a Bíblia. Você pensa que fé se resume em fazer orações. Você pensa que fé se resume em fazer um jejum. Não, minha amiga, meu amigo. Não é isso não. É muito mais, é muito além. A fé envolve entrega. A fé envolve esforço sobrenatural da parte da pessoa fiel que se entrega de corpo, alma e espírito. Eu vejo, e eu vou dizer para vocês uma coisa. Atenção, evangélicos. Preste atenção que eu vou dizer para vocês, que vocês vão ficar assim, estupefados. Vocês não vão nem entender. Eu vou dizer para você uma coisa. Eu fui espírita.
Eu frequentei o espiritismo. E nos meus anos de frequência ao espiritismo e nos conhecimentos que me acrescentaram durante a minha vida, eu tenho visto que o espírita é mais fiel aos espíritos que eles seguem do que os evangélicos ao Jesus que eles dizem crer. Essa é a realidade. Essa é a puríssima realidade. Você, por exemplo, que conhece uma pessoa que frequenta bruxaria, feitiçaria, magia, até macumba, você pode verificar, essa pessoa, ela se entrega, ela se dá, ela não mede esforço para obedecer aos guias, às entidades. Mas o povo evangélico, em geral, não está nem aí para com a palavra de Deus. Domingo está dentro da igreja, tem suas canções, suas orações, etc. Mas na segunda está lá vivendo na balada, está lá assistindo novela que não acrescenta nada na vida da pessoa. Quer dizer, como é que uma pessoa pode ter a sua vida prosperar, pode ter a sua vida próspera, se ela tem a sua fé apenas quando está na igreja? Mas quando ela não está na igreja, ela está ligada na novela ou está ligada na balada e coisa dessa natureza. Ou na prostituição e dessa forma. Como é que pode? Então, quando vêm as rebordosas, essas pessoas que não praticaram a sua fé, que não exercitaram a sua fé, elas ficam desesperadas, ficam sem chão. E é por isso que a maioria dos evangélicos está perdido. A maioria, perdido. A maioria está perdida. Por quê? Porque tem uma fé religiosa. Ela é evangélica como o católico é católico. Ela vai na igreja evangélica como o católico vai na igreja católica. Não tem diferença. Não há diferença. A única diferença é o seguinte: o evangélico crê na Bíblia. O católico crê nos preceitos lá católicos. Só isso. A verdade é, minha amiga, meu amigo, se não houver uma diferença na sua vida, na sua maneira de ser, no seu comportamento, em relação à sua fé em Deus, nada vai acontecer na sua vida. Se você quer ver os milagres de Jesus, os milagres que aconteceram lá no Velho Testamento, as maravilhas que Deus fez no passado, se você quer vê-los na sua vida, você tem que agir no mínimo igual aqueles homens e mulheres que tomaram atitude naquela altura, que obedeceram a palavra de Deus. Porque fé não é... a pessoa às vezes fica orando e pensa que isso é fé. Orar, você pode orar e deve orar e faz parte da nossa fé orar. Mas você não pode ficar orando e esperando que a chuva caia. Comece a orar, minha amiga e meu amigo. Comece a orar e fique esperando o dinheiro chegar na tua casa. Não trabalhe, não. Você já imaginou se todos os cristãos orassem, ficassem orando, sem trabalhar, só orando, ficassem em casa orando, ou então na praia orando, ou então à luz do sol, orando: ó Deus, me abençoa, ó Deus, envie o pão nosso de cada dia para minha casa hoje e tal. E não trabalhasse, eu pergunto, o que iria acontecer? Nada. Absolutamente nada. Então muitas pessoas querem fazer o que bem entendem e não querem obedecer, não querem praticar, não querem exercitar a crença, a certeza que elas têm dentro de si. Deus nos deu a semente. Deus nos deu a terra.
Deus nos deu inteligência, nos deu mãos, nos deu condições de plantar para podermos colher. Agora, se eu não planto, eu vou ter direito a colher? Claro que não. A ação de plantar é uma ação da fé. Eu creio que se eu plantar, vou colher, então eu vou plantar. Essa é a realidade. Essa é a mais pura realidade. E que, obviamente, não agrada a maioria também. Porque a maioria quer facilidade. A maioria quer passar pela porta larga e espaçosa. E essa, não, minha amiga, meu amigo, a gente já sabe onde vai dar. O caminho que conduz à vida é estreito. E você só pode tomá-lo através de violência. Você tem que violentar a sua vontade. Você tem que violentar o seu eu para entrar no reino dos céus. É o que Jesus disse. É o que está escrito. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência. E somente os violentos tomam posse dele. Então você tem que ser violento. E a violência, muitas das vezes, essa violência da fé, agride o nosso eu. Muitas das vezes não só agride o nosso eu. Então, a fé envolve muito mais do que simplesmente uma oração, um jejum, uma visita à igreja. Muito mais, muito mais. É por isso que a maioria evangélica está aí, toda fracassada, perdida. Muitos endemoniados, crentes endemoniados que é o que mais se vê por aí. Então, minha amiga, meu amigo, como nós vivemos numa guerra diária, você e eu, nós dependemos da fé exercitada para que possamos tomar posse das promessas de Deus. Do contrário, nada vai acontecer. Vamos falar com ele. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento. E como eu já tenho falado, meu Pai, nas mensagens, que muitas pessoas, a maioria dos crentes, praticam uma religiosidade e não uma fé inteligente, não uma fé que requer ação, atitude. Eu me lembro quando o Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso. 3 vezes o Senhor falou para ele ser forte e corajoso. E eu entendo, meu Pai, que ser forte diz respeito ao nosso interior, à força espiritual, à fé, à crença, à determinação, à definição. E também creio que a coragem é uma atitude da fé. Então, quando eu creio, eu tomo atitude. Quando eu não creio, eu não tomo atitude. Se eu sou dizimista, é porque eu creio. Se eu não sou dizimista, é porque eu não creio. Se eu dou oferta, é porque eu creio. Se eu não dou oferta, é porque eu não creio. Se eu dou a minha vida por inteiro no teu altar, é porque eu creio em ti por inteiro. Se eu não dou a minha vida por inteiro no altar, é porque eu não creio em ti de todo o coração. Eu creio em ti mais ou menos. Ora, é assim. O Senhor disse: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Então, eu entendo, meu Pai, que a nossa fé é assim. Ou é ou não é.
Ou a pessoa crê ou ela não crê. E se ela crê, ela vai com tudo. Ela mergulha de corpo, alma e espírito naquilo que ela crê. Quando ela não crê, ela põe o pezinho na água. A água vai até o joelho e ela fica ali satisfeita. E, consequentemente, a vida dela fica uma droga. Essa é a realidade. Então, meu Senhor, eu peço que, neste momento, enquanto eu falo contigo de uma forma até um tanto revoltado, porque eu sinto, meu Deus, uma dor na alma de ver tanta gente conhecedora da Tua Palavra, conhecedora mais da Tua Palavra, mais conhecedora da Tua Palavra do que eu. E, no entanto, vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que elas creem. Eu peço, meu Pai, desperta essa gente que me ouve. Desperta para que ela possa dar um basta nessa situação e aplicar a sua fé na Tua Palavra, meu Senhor. Para que, então, o Senhor venha a ser glorificado através dela. Eu peço para essa criatura que está me ouvindo e que diz que balança a cabeça dizendo é verdade, é verdade. Sempre ela está dizendo é verdade, mas ela não faz mais nada. Ela apenas concorda, mas não toma atitude. E a vida dela continua uma porcaria por causa disso. Então, Espírito Santo, eu peço que o Senhor dê uma sacudidela nessa gente que me ouve, para que então venha a haver uma revolução no mundo espiritual, para que o teu povo, os que se chamam pelo teu nome, venham tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido. Porque o que o Senhor prometeu não é para os filhos das trevas, mas para os teus filhos. E eu te peço isso, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço por todos os meus companheiros, todo o teu povo que me ouve, seja da Igreja Universal ou não. Eu te peço por todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que o teu Espírito venha sobre elas, levantá-las, despertá-las, para que então possam elas servirem como a tua glória neste mundo. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, por exemplo, nesse domingo agora, nós temos o início do carnaval essa semana, não é? Então muita gente vai cair na farra, vai cair na carne. Muita gente tem vivido na carne e agora nessa semana do carnaval é a semana da carne mesmo, festa da carne. Então, por conta de haver festa da carne aqui embaixo na terra, nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, vamos fazer a festa do Espírito. E nós estamos convidando quem quiser participar da festa do Espírito. Quem quiser. Você quer o Espírito Santo? Então, você vai abrir mão da carne para entrar no Espírito, mergulhar na busca do Espírito. Então, neste domingo, a partir das 10 horas da noite, ia começar mais tarde, mas eu vou começar 10 horas da noite, neste domingo. E eu já vou avisando, traga uma garrafa térmica de café, café com leite, traz o seu pão, traz o seu lanche, enfim, traz alguma coisa, porque vai ser a noite inteira. Nós vamos passar a madrugada inteira ali na busca do Espírito Santo. E você que quer receber o Espírito Santo, então é a pessoa convidada. Se você quiser, se você não quiser, fique à vontade. A vida é sua e você faz com ela o que bem você entender. Quem é inteligente busca satisfazer a vontade de Deus. Quem é inteligente busca as coisas do Espírito, o Espírito de Deus. Quem não é, busca as coisas da carne. E quem busca as coisas da carne já sabe o que vai acontecer. É como a Bíblia diz, Paulo fala, aquele que se inclina para a carne se inclina para a morte.
Aquele que se inclina para o Espírito Santo se inclina para a vida. Então, neste domingo, quem quiser participar, seja obreiro, seja membro, seja visitante, às 10 horas da noite, em todas as igrejas universal, nós vamos ter a vigília do Espírito Santo, para quem quiser. Eu vou começar às 10 horas da noite, aqui na João Dias, 1800. Não vai ser só um dia, não. Vão ser 3 dias, não são 3 dias de carnaval, então nós vamos fazer 3 dias do espiritual. Nós vamos fazer no domingo, depois vamos ter na segunda-feira e depois na terça-feira. Então, domingo, segunda e terça, nós vamos ter a festa do Espírito em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Será a vigília do Espírito Santo. E você é nosso convidado. Tá bom? Deus abençoe a todos. E amanhã eu quero passar um vídeo muito interessante para você. Amanhã, na noite da salvação, às 8 horas da noite, aqui em Santo Amaro, 1800. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.